O extra da novela capítulo 75. Intervalo curto. Uma enorme floresta foi construída nos arredores de Clancy Islet. Esta floresta serviu para proteger a ilha de colisões sem danos exteriores à ilha, pelo que todas as árvores da floresta tinham troncos fortes e grandes. Eu escolhi uma árvore aleatória para me apoiar. Au! Meu coração, que parou momentaneamente, tremeu muito e começou a bater novamente. Segurando meu peito latejando, eu me lembrei do que aconteceu. Então parei. Voltei a me concentrar no presente. Para o bem da minha sanidade, era melhor esquecer o que aconteceu. Olhei ao redor da floresta escura. O sedã capotado que o Jim andava estava preso em uma vala, e minha moto estava caída a uma pequena distância. A bicicleta estava bem. Ele tinha uma consolidação de 40% além de ser reforçado com a Ether. Então não havia como ele ter sido destruído. Eu lentamente subi e levantei a bicicleta. Por alguma razão, eu queria levá-lo de volta comigo. Havia uma maneira que eu poderia. Enquanto eu estava tendo um pensamento ligeiramente ilegal, de repente senti o olhar de alguém. Rachel estava me encarando sentada como uma sereia. Porque Cheok Jung-jeong me deu um choque tão grande, eu tinha esquecido a existência de Rachel por um momento. Você está bem? Ela não parecia magoada à primeira vista, mas eu ainda perguntei. Rachel assentiu silenciosamente. Com o rosto atordoado e a boca entreaberta, eu podia ver a frente de seus dentes. Eu não pude deixar de rir. Por que você me seguiu? Então, Rachel fechou a boca e me encarou por um tempo. Eu não evitei seus olhos. Um luar excepcionalmente brilhante cobria a floresta escura da ilha flutuante. Rachel brilhou prata com esta luz. Ela olhou nos meus olhos por um longo tempo, então tirou algo do bolso. Foi uma bala. Para ser exato, era uma bala sem invólucro. O que é que foi isso? Inclinei minha cabeça. Agenci. De repente, ela chamou meu nome. Eu pensei por um momento que meus ouvidos estavam agindo para cima. No entanto, não me enganei. Rachel certamente tinha chamado meu nome. Assim, eu respondi apressadamente. Isso pertence à Agenci, certo? Olhei para a bala. Eu não tinha capacidade de distinguir balas apenas de suas formas, mas parecia uma bala para Desert Eagle. Acho que sim. Estendi a mão para pegar a bala, mas Rachel colocou a bala de volta no bolso, fingindo não ter notado. Onde você conseguiu? Encontrei durante o exame final. Finalmente entendi a situação. Ela deve tê-lo encontrado quando eu ajudei atirando em Lancaster Jeans. Eu pensei que algo semelhante poderia acontecer novamente, então eu segui você. Rachel coçou a bochecha enquanto puxava a espada pendurada em sua cintura. Eu sabia que arma era aquela. Não era apenas um florete de treinamento dado por Cube Galatine. Era uma espada lendária que diziam ser usada por um dos 12 cavaleiros da Távola Redonda. Mas não importa quão boa fosse a arma, Rachel não tinha chance contra um oponente esmagador como Cheok Jung-jeong. A propósito, Agenci. De repente, a voz de Rachel ficou firme. Ela me olhou fixamente e perguntou. Naquela época, por que você me ajudou? Eu não sabia o que dizer, então apenas encarei. Rachel ainda não havia terminado. Durante o exame intermediário e depois o exame final. Pensando nisso agora, Agenci estava lá. Um vento frio soprou, e os longos cabelos de Rachel enrolaram em sua boca. Eu mal me contive de rir. Rachel prendeu o cabelo para trás, então limpou a garganta. Eu posso ver como o que aconteceu durante o exame intermediário foi uma coincidência, mas para o exame final. Não importa o quanto eu pense sobre isso, a única explicação que posso encontrar é que você estava me observando. Cocei a nuca. Rachel era uma personagem fundamental que foi exposta a perigos extremos. Se ela se machucasse ou fosse morta, a progressão da história seria muito distorcida. Era por isso que eu observava. Já que só eu poderia impedir. No entanto, isso não era algo que eu poderia explicar a ela. Assim, minha resposta foi simples. Era simples o suficiente para ser aceitável e convincente. Eu sou seu fã. Rachel arregalou os olhos e inclinou a cabeça. Eu sou seu fã. Eu sou até um membro do seu fã café. O fã café de Rachel existia. O fã café da Inglaterra tinha cerca de 500 mil membros, e mesmo o coreano tinha cerca de 10 mil. Eu verifiquei antes quando não tinha nada melhor para fazer.
Mas talvez fosse uma desculpa muito absurda quando Rachel fechou a boca com força. Uish! O vento soprou, sacudindo as folhas das árvores ao nosso redor. O silêncio constrangedor continuou por cerca de 5 minutos. Então, Rachel perguntou com uma voz trêmula. Isso significa que você gosta de mim? Sim. Cheok Jung-jeong voltou com o cristal para a suíte do hotel, onde todos os outros estavam esperando. Uau, isso mesmo, estou de volta. Quando 4 membros do Chameleon Troop olharam para ele, Cheok Jung-jeong caiu na gargalhada. Ah, é quase como se eu fosse o personagem principal. Ele empurrou o cabelo para trás como se estivesse envergonhado, então largou a mala. Jane pegou a mala. E melhor que seja coisa real. Ela engoliu a saliva e abriu um pouco a mala. Uma luz branca brilhante brilhou através da abertura, deixando-a saber que era o cristal genuíno. Isso é. Um sorriso surgiu no rosto de Jane. Satisfeita, ela fechou a mala. Bem feito. Ah, foi um pedaço de bolo. Espere, por que você está tão feliz? Não me diga que você o matou. Os olhos de Boss de repente piscaram friamente. Não, eu não fiz. Ah, eu estava planejando no começo. Cheok Jung-jeong sorriu profundamente. No começo, ele queria explodir a cabeça. Se seus olhos tremessem um pouco, ou se ele tentasse se esquivar ou mostrar qualquer sinal de medo, Cheok Jung-jeong provavelmente não teria parado seu punho. No entanto, o homem continuou a olhar para seu punho. Sem ficar nervoso, ele observou os movimentos de Cheok Jung-jeong, mostrando o destemor de um guerreiro. Cheok Jung-jeong gostou de sua masculinidade. Tem certeza que ele não estava congelado de tanto medo? Você verificou as calças dele? Jane, se você o subestimar, você pode se arrepender um dia. TSK. Jane franziu as sobrancelhas. Cheok Jung-jeong balançou sua grande cabeça para o lado enquanto murmurava. Brincadeira, brincando. Eu saberia se fosse esse o caso. Eu propositadamente carreguei um pouco devagar. Além disso, ele estava me encarando diretamente, mas ele não piscou um olho. Para demonstrar, Cheok Jung-jeong empurrou o punho para Jane. Jane se assustou até com esse pequeno movimento. Veja, pessoas fortes e pessoas que se tornarão fortes têm uma mentalidade diferente. Cheok Jung-jeong falou enquanto batia no peito com orgulho. Coragem, ousadia, destemor. Tudo isso é impossível de se ter sem um coração forte. Fechar os olhos quando sua espada está colidindo é a mesma coisa que cortar o pescoço. Fique quieto. Droon interrompeu o discurso apaixonado de Cheok Jung-jeong, fazendo franzir a testa. TSK. Pirralho, não interrompa quando um adulto estiver falando. No entanto, ele não podia fazer nada sobre Droon. Embora adorasse lutar e matar, havia uma regra absoluta que nunca quebrava. Tente isso em 3 anos e você verá o que acontece. Nunca tocar em crianças pequenas. Essa era a sua regra. A turbulência em Clancy Hall foi rapidamente suprimida. Embora os executivos da Sociedade do Mal não tenham sido capturados, não houve muitas baixas graças à mobilização total dos heróis da Inglaterra. ECA. Prédios destruídos e estradas danificadas. Enquanto heróis e paramédicos estavam ocupados indo e voltando, Io Leon estava sentada no chão, olhando para seu cabelo que havia sido escurecido. Ela suspirou. Quanto tempo e esforço seriam necessários para restaurar esse cabelo no salão de beleza? Ponto droga. Io Leon continuou suspirando e logo, Shanae caminhou até ela. Ei, você viu isso? Shanae perguntou sem qualquer explicação. Io Leon ficou irritada por um momento, mas empurrou sua reclamação de volta para a garganta. Veja que Io Leon tinha visto muitas coisas. Primeiro foi o poder esmagador de Kim Jong-woo. Ele rasgou inúmeros djinns com suas próprias mãos, tornando-o verdadeiramente digno de ser um caçador da vasta expansão. O próximo foi Kim Soo. Seu talento também se destacou como um polegar dolorido. Não havia nada que o atributo de metal cobrindo sua espada não pudesse cortar. Sua última dança de espada, que cortou a chuva de bolas de fogo, foi uma que ainda ficou em sua mente. Kim Ajin. Ele saiu de bicicleta. Ah! Io Yeon também tinha visto aquela cena atraente. Assim como Shai Na-yun disse, Kim Ajin saiu em algum lugar em uma moto. Ele era tão rápido que Io Yeon teve que pensar 2 vezes se as bicicletas poderiam ir tão rápido. Sim, eu vi, mas para onde ele foi?
Eu não sei, mas onde você acha que ele conseguiu aquela bicicleta? Também quero comprar um. Os olhos de Shai Naim piscaram quando ela estalou os lábios. Kim Ajin não fez nenhuma conquista especial no incidente de hoje. No entanto, Yo Yeonha tinha uma suspeita. A habilidade de condução de Kim Ajin. Ele parecia muito experiente para um mero cadete. Naquele momento, Kim Soo caminhou apressadamente até eles. O que há de errado? A princesa aparentemente se foi. Vocês viram Rachel? Shai Naim e Yo Yeon olharam ao redor da área. Embora o incidente tivesse sido resolvido, os heróis estavam começando a ficar ocupados mais uma vez. A palavra princesa não desapareceu de suas conversas urgentes. Yo Yeonha de repente sentiu um calafrio nas costas. Ela murmurou em completo choque. Seu objetivo era a princesa? O que? Sério? Sim, faz sentido. Rachel é o tesouro mais precioso da Inglaterra. Se eles a sequestraram. Foi então. Uma bicicleta preta estava vindo em sua direção, fazendo barulhos quebrados. Todos, exceto Yo Yeonha, que estava focado em fazer deduções, se voltaram para a direção da moto. No selim da moto estava Rachel, que usava o capacete e tremia enquanto dirigia a moto. Se a sequestrassem para levá-la como refém, a Inglaterra não hesitaria em entregar os direitos a clã Cislet. O objetivo deles deve ter sido o país inteiro, não apenas a Roton Corporation. Esses bastardos do mal. Ei, pare de murmurar para si mesmo e olhe para lá. Shai Naim cutucou os ombros de Yo Yeonha. O que? Eu estou ocupado agora. Agora? É? Yo Yeonha de repente se sentiu esgotada. Desta vez, Shai Naim murmurou seriamente. Essa é a moto em que Kim Ajin fugiu. O rosto de Yo Yeonha ficou sério mais uma vez. Com a cabeça girando ferozmente, ela continuou seu trabalho de detetive. Enquanto todos estavam distraídos com o ataque em Clancy Hall, Kim Ajin fugiu de bicicleta. No entanto, agora era Rachel que estava andando na mesma bicicleta. Isso significa que Kim Ajin derrotou todos aqueles Djinns sozinho e resgatou Rachel? Impossível, nem Kim Ajin poderia ser tão destemido. Rachel e eu nos separamos em uma atmosfera estranha. Quer dizer, que você gosta de mim. Eu a neguei, mas não parecia que Rachel acreditava em mim. Ela disse que entendia, mas eu senti que ela interpretou as coisas da maneira errada. De qualquer forma, voltei sozinho para o meu quarto de hotel. Claro, se eu voltasse com Rachel, eu teria conseguido muito SP como o cadete que salvou a princesa. No entanto, receber mais atenção do que o necessário era venenoso. Atualmente, Clã Cislet estava cheia de Djinns da Sociedade do Mal. Eles falharam em sua missão, e ninguém sabia para onde iria sua fúria. A trupe camaleão estava bem, já que eles eram um grupo com poder e riqueza para resistir à Sociedade do Mal. Mas se a Sociedade do Mal escolhesse descarregar sua raiva em mim, meu futuro seria sombrio. De qualquer forma, este lugar é incrível. Minha suíte de hotel estava além de qualquer coisa que eu imaginava. Sem falar que era tudo de graça. Depois de ganhar 2 bilhões de won no cassino, o gerente do cassino me disse para descansar e atualizou meu quarto de graça. Sentei-me no sofá confortável e fiz uma chamada de vídeo com meu smartwatch. A chamada foi completada e o rosto de uma criança fofa apareceu na tela. Ajin. Ei, você está indo bem? Evandeu aprendia rápido. Ela rapidamente aprendeu a usar dispositivos eletrônicos básicos, e porque eu disse a ela para não me chamar de papai, ela até começou a me chamar pelo meu nome. Olha isso. Evandeu me mostrou um gato que ela fez. Um fantasma de gato. Era pequeno e fofo. Uau, bom trabalho. É muito fofo. Eu quero acariciá-lo. Ei, certo, certo. Aprendi pela internet que elogios são importantes para criar um filho. A propósito, Ajin, quando você volta? Amanhã de manhã. Estarei lá assim que puder. Espere um pouco mais. Para ser honesto, eu queria voltar imediatamente. Mas como toda a ilha estava passando por um processo de verificação, eu não poderia sair mesmo que quisesse. Vou trazer algo delicioso. O que você quer comer? Frango frito. Tudo bem, entendi. Wing. Recebi uma mensagem no meu smartwatch. O remetente era Shai. Ei, você está ocupado? Todo mundo vai buscar comida. O extra da novela capítulo 76. Intervalo 2. Rachel retornou à corte real sob a proteção de vários heróis. Sua mãe e seu pai,
A rainha da Inglaterra e seu consorte estavam preocupados, pensando que ela havia sido sequestrada pela Sociedade do Mal. Rachel corrigiu o mal-entendido, que ela não foi sequestrada, mas saiu por vontade própria. Naturalmente, ela teve que contar a eles sobre o gigante que acabou levando o cristal branco. Então, a preocupação deles virou raiva, e Rachel acabou sendo repreendida. A irritação deles continuou por 30 minutos, dizendo a ela para nunca mais fazer algo tão imprudente que ela seria transferida para a England Academy se algo semelhante acontecesse novamente. Depois de suportar suas ameaças e repreensões, ela voltou para seu quarto. Ela sentiu como se suas orelhas estivessem sangrando. Cansada, ela se enterrou na cama. Muitas coisas aconteceram hoje que a fizeram suspirar. O CEO da Roton Corporation, Zelen, foi levado ao hospital após desmaiar. Assim que o mercado de ações abrisse amanhã, as ações da Roton Corporation certamente cairiam. O que aconteceu hoje não prejudicaria a Inglaterra. Zelen havia escrito um contrato, prometendo não culpar a Inglaterra, não importa o que acontecesse. No entanto, a Guilda Royal Court sem dúvida seria impactada, pois a Roton Corporation era sua maior patrocinadora. Se Roton retirasse seu apoio, a Guilda da Corte Real certamente vacilaria financeiramente. Deixando de lado essas preocupações por enquanto, Rachel pensou no incidente que aconteceu apenas 2 horas atrás. Primeiro foi Qin Jin. Ele usou algum método desconhecido para identificar o Jin que fugiu com o cristal e depois o perseguiu. Ele quase conseguiu recuperar o cristal, mas um gigante misterioso interveio e levou o cristal embora. No final, o cristal foi perdido. No entanto, a imagem que ficou na mente de Rachel não era o cristal perdido, mas o homem que confessou timidamente que era seu fã. De repente, outros pensamentos começaram a surgir em sua mente. Ele havia deixado para trás muitas dicas. A maior dica foi a aula teórica. Qin Jin era bom em estudar, mas era conhecido por não compartilhar seu conhecimento com os outros. Ela também tinha ouvido os rumores caluniosos sobre ele. Mas, comigo foi diferente. Ele sempre respondia a qualquer pergunta que eu fazia. E durante o exame final, ele imediatamente revelou sua localização comigo, expressando fortemente seu desejo de estar comigo. Mas eu recusei, e ele me cuidou de longe, me ajudando quando eu estava em uma situação perigosa. No começo, não entendi o porquê. Não consegui encontrar nenhuma razão para ele me ajudar. Mas agora, tudo faz sentido. Se o que ele fez não foi dirigido pela razão, mas pelos sentimentos, então tudo faz sentido. Naquele momento, Rachel foi atingida por um lampejo de percepção. Talvez, esta foi uma grande oportunidade. A Guilda da Corte Real precisava de alguém forte tanto em teoria quanto em combate. Qin Jin era uma pessoa assim. Se fosse ele, ele seria capaz de aumentar o prestígio da Guilda da Corte Real. Então, se eu pudesse levar os sentimentos favoráveis que ele tem por mim nessa direção. Não. Rachel balançou a cabeça. Ainda eram os sentimentos de alguém. Manipular e fazer uso dos sentimentos de alguém era algo que as pessoas não deveriam fazer. Rachel imediatamente se livrou do pensamento horrível que ela teve. Tome. Ela até deu um tapa na própria cabeça. 22 horas cheguei ao primeiro andar do Hotel Cassino. Achei que os membros do clube itinerante estariam esperando lá. No entanto, Shainayun era a única em frente à entrada do hotel. Ela estava matando o tempo batendo no chão com os dedos dos pés. Shainayun bocejou como se estivesse com sono, e então me notou. Ela olhou para mim e sorriu. Por que você está olhando? Dei de ombros sem responder. Onde estão os outros? Eles foram na frente. Por que você está sempre atrasado? Acabei me atrasando por causa da videochamada com Evandel. Desculpe, eu tinha algo para fazer. Shainayun tirou do bolso a espada mágica que dei a ela. De qualquer forma, obrigado por me dar isso. Ele ajudou muito. Sem problemas. Eu realmente não precisava dele de volta, mas mesmo assim peguei e coloquei no meu bolso. Shainayun apontou para frente e exclamou com entusiasmo. Vamos lá. Eu pago a comida. Ela então pisou para a frente animadamente. Eu a segui para fora do hotel. Estava escuro lá fora, mas belas luzes iluminavam a escuridão. Como o problema de hoje estava limitado a Clancy Hall, outros lugares estavam operando normalmente. Ei! Enquanto eu estava andando devagar, Shainayun de repente bateu no meu ombro. O que? Isso não é seu?
O que? Hein? No lugar que Shinayon apontou, a moto que eu dirigi no início do dia estava estacionada. Eu me esgueirei até a bicicleta. Eu realmente queria. Parecia que o dono da moto era um hóspede deste hotel. Shinayon estalou os lábios e perguntou: podemos montá-lo até lá? Não é meu. Eu peguei emprestado naquela época também. Sério? Nós dois fomos embora com relutância. Pega, pega. Começamos a caminhar em direção ao restaurante novamente. Liguei o GPS do smartwatch. Shinayon era a última pessoa em quem confiava para me guiar. Ei! Eu estava andando silenciosamente, e Shinayon de repente iniciou uma conversa. Eu olhei de volta para ela. Sob uma luz fraca da rua, ela sorriu friamente. Então, ela perguntou fugazmente: você não acha que podemos ser amigos? Meus pés pararam. Amigos. Foi uma palavra que nunca passou pela minha cabeça. Olhei para Shinayon sem expressão. Ela estava brincando com seu cabelo e fingindo ser indiferente. Eu não sabia o que ela estava pensando ou por que de repente ela disse o que disse. No entanto, não. Olhando para ela diretamente, eu cortei sua oferta friamente. Eu não acho. Não havia como sermos amigos. Como alguém que eventualmente deixaria este mundo, e como alguém que mataria sua pessoa mais preciosa. Eu não poderia me tornar seu amigo. Shinayon ficou parada, aparentemente desprevenida. Ela olhou para mim sem sequer respirar. Logo, com uma expressão um pouco rígida, ela soltou um suspiro, então fez um sorriso forçado. E foda-se você. Tudo bem, se você não quer ser amigo, então vá se ferrar. Ela bateu no meu ombro, então correu para a frente. Silenciosamente olhando para suas costas, eu esfreguei meu ombro. Essa maldita doeu. Para ser honesto, parecia que eu tinha sido atingido por um martelo. Próximo dia. Fui fazer compras, terminando o que fui fazer ontem. Visitei outra loja de antiguidades. Embora a maioria das antiguidades fosse apenas um pouco especial na aparência e inútil, consegui pegar dois itens. Igual. Sela de cavalo, antigo. Uma sela de cavalo usada por um cavaleiro sem nome há 500 anos. Se você se sentar nesta sela, poderá lidar melhor com os passeios. Igual. Orlate, antigo. Uma flauta usada por um menestrel errante de Joseon. Se você tocar esta buzina, sua garganta ficará limpa e sua voz ficará mais clara por 3 horas. Igual. Eles eram inúteis em combate e eram para usos mais práticos. Ainda assim, eu realmente gostei da sela do cavalo. Embora fosse caro, eu sabia que o se pagaria um dia. Vamos lá. Agora, era meio-dia. Paramos em frente ao portal de Clancy Islet. Com nosso status claro, não precisávamos passar por mais investigações. Mas atrás de nós, um grupo de 5 pessoas estava alinhado, esperando sua vez. Eu tentei o meu melhor para não olhar para eles inadvertidamente. Eles eram todos membros da trupe Camaleão, que estavam disfarçados com o Dom de Jaime. De Clancy Islet para a Inglaterra, depois da estação Portal da Inglaterra para Seul. Usamos 2 portais no total. Houve um problema inesperado ontem, mas como heróis, devemos começar a nos acostumar com essas situações. Isso foi o que Oan disse depois que chegamos a Seul Portal Station. Todos assentiram enquanto faziam sorrisos amargos. Agora, vamos todos voltar para casa. Muito bem a todos, ontem e hoje. Após as palavras de encorajamento de Oan, deixamos a Seul Portal Station. Então, todos, exceto eu, congelou. O lado de fora da estação Portal estava cheio de repórteres. Ah, eles estão aqui. Eles voltaram. As câmeras dos repórteres piscaram cegamente. É verdade que a princesa Rachel foi sequestrada ontem em Clancy Islet. Exatamente o que aconteceu? Houve relatos de que o cadete Kim Soo prestou um grande serviço no incidente. Os repórteres nos bombardearam com perguntas. Vídeos do que aconteceu em Clancy Hall devem ter se espalhado para a Coreia, e o excelente desempenho de Kim Soo certamente ganhou as manchetes. Os outros membros do clube estavam atordoados, mas eu não. Eu sabia que os repórteres não teriam interesse em mim. Voltando furtivamente, fugi para um restaurante conhecido por seu frango assado. Tive que comprar salgadinhos para Evandeu que estava me esperando em casa. Dê-me 2. Não, 3. 3, entendi. Depois de comprar 3 frangos assados, voltei para a estação Portal.
A entrevista ainda estava em andamento. E o Leonha, que gostava da atenção da mídia, estava conversando com os repórteres enquanto seu cabelo esvoaçava no ar. Ignorando-os, fui até o portal que levava ao cubo. Ua! O cenário de clube era familiar como em casa. Sentindo o ar do Mar do Leste, caminhei pelo Parque Central. Logo, o dormitório 1 apareceu. Meu quarto era o número 109, o que era conveniente, pois não precisava pegar o elevador. Eu coloquei meu polegar no scanner de impressão digital. Tiriric, a porta se abriu com um toque. Fechei a porta assim que entrei. Ao mesmo tempo, Evandel e todos os animais que ela criou correram para mim. A Jean abracei Evandel que correu para o meu abraço. Ela esfregou o rosto no meu peito, mostrando sua alegria. Em um instante, meu coração ficou calmo e cheio. Eu me perguntei se serei capaz de sentir isso quando tiver filhos no futuro. Evandel me olhou com os olhos brilhando e perguntou: Você comprou frango? Sim, eu comprei muito. Eu levantei um saco plástico cheio de frango. 3 dias para o início do segundo semestre. Achei que tive uma pausa bastante proveitosa. Cacei muito, treinei muito e adicionei outra função ao meu laptop, Smartwatch Link. Era chato ter que abrir o laptop toda vez que algo acontecia, mas eu estava adiando porque não queria usar o SP. Uma sorte incrível se aplica, protegendo você da morte certa, escape estreito da morte. 39, uma estatística especial, acumulação de sorte, torna-se parcialmente desbloqueada. Você obteve 193 SP. Eu fiz a mudança usando o SP 193 que ganhei graças a Sheok Junjeong. Agora que eu tinha, eu me perguntava por que adiei uma função tão conveniente até agora. Ah, Jin, e aí? Liguei para Park Soeuk usando meu smartwatch atualizado. Jung, você conseguiu o que eu queria. Na semana passada, pedi a Park Soeuk para me dar uma motocicleta. Eu estava ligando para ele agora para verificar como estava indo. Sim, procurei a moto com as melhores especificações como você queria, mas é muito cara. 150 milhões de ganhos. Augusta, acho que se chamava? Isso inclui todas as funcionalidades adicionais que você pode colocar nele? Não, fica ainda mais caro. Com coisas como revestimento de mano e reforço de motor, o custo final será muito maior do que vale. Faça isto de qualquer maneira. Ganhei muito dinheiro no cassino. Ganhei 2 bilhões de won no cassino. Além disso, esse dia também estava se aproximando. O dia em que o Parkour Master conquistaria o Suwon Devils neste, consequentemente, o dia em que eu ficaria rico. Tudo bem, vou fazer um pedido. Mas onde você vai montá-lo? Não há nenhum lugar na Coreia que seja adequado para uma motocicleta de alta especificação. Está bem. Eu tinha a Ether e até mesmo o Orsi Saddle, o que melhoraria ainda mais minhas habilidades de condução. No caso de uma emergência, eu também poderia usar Bullet Time. Tudo bem, vou pedir em nome da nossa empresa, então venha buscar depois. Obrigado. Ah, certo, a empresa está crescendo bem. Park Soeuk respondeu com uma risada. Temos 13 caçadores conosco agora. Você não precisa se preocupar. Oh, que melhora, tio. Ah, é tudo graças a você. Estamos nos preparando para expandir nossos negócios. Nós vamos nos mudar para um lugar melhor em breve também. Então eu vou investir. Como eu disse antes, ganhei muito dinheiro no cassino. Quando eu estava conversando animadamente com Park Soeuk, um alerta de repente apareceu no meu laptop. Em um instante, meu rosto endureceu. Era do Violet Banquet. Desliguei a chamada e confirmei seu conteúdo. Alguém havia feito uma comissão para a Agência da Verdade. Foi a primeira comissão em cerca de 1 mês e meio. Por favor, encontre essa pessoa. Embora a frase fosse curta, vinha com informações pessoais detalhadas e a foto de um homem. Seu nome era Fernando Jesus, é? Eu sabia quem era esse homem. Fernando Jesus. Este era o homem que Tomer amava e odiava mais do que ninguém, seu pai. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.